Olá, queridos alunos, aula em nova, eu me chamo Manuel Correia e estaremos juntos com a matéria Processo Penal 2. Nosso primeiro ponto de conteúdo programático são as prisões e a liberdade. Num país com um número de presos dos maiores do mundo, compreender esse tema é de suma importância. Bom, iniciamos nosso estudo a partir da Constituição Federal. Nós não podemos compreender qualquer tema de processo penal sem partirmos do texto maior, a Constituição Federal de 1988. E o que nos diz a Carta Magna? Bom, artigo 5º, inciso 57, nos traz o princípio constitucional da presunção de inocência. Segundo o texto legal, ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que é que significa esse princípio constitucional da presunção de inocência ou, para alguns, da não culpabilidade? Vejam bem, voltemos ao texto. Ninguém será considerado culpado. O que significa ser culpado ou quem é o culpado? E lembrando que, ao não ser considerado culpado, o sujeito não pode, portanto, ser tratado como tal, tratado como culpado. Bom, nós podemos dizer que culpado é o sujeito que é reconhecido pelo Estado após o devido processo legal, garantida a ampla defesa e o contraditório, produzidas as provas pela acusação e pela defesa, considerado como autor de um fato definido como crime. Portanto, culpado é, em linhas gerais, aquele que praticou um crime e é reconhecido como tal pelo Estado. E qual é o tratamento que nós damos ou que o legislador dá a alguém que é considerado culpado? Bom, no processo penal e no direito penal, o tratamento é a pena. Aquele que é considerado culpado é tratado com uma pena. Pena essa que no nosso ordenamento jurídico pode ser, em regra, privativa de liberdade, restritiva de direitos ou de multa. Portanto, quando a Constituição diz ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, a Constituição nos está dizendo que, em primeiro lugar, só posso considerar alguém culpado se o Estado assim o declarar após o devido processo legal. E não só após o devido processo legal, mas superadas todas as possibilidades recursais, razão pela qual o texto menciona o trânsito em julgado, a exigência do trânsito em julgado, ou seja, o não cabimento mais de recurso. E considerar culpado, por fim, significa tratar com uma pena. Eu não posso tratar com uma pena aquele que ainda não é reconhecido pelo Estado como culpado. Bom, como nós mencionamos há pouco tempo atrás, um dos tratamentos possíveis de darmos ao culpado é exatamente o de pena privativa de liberdade. Aliás, o pior tratamento que eu posso dar a um culpado é de pena privativa de liberdade, porque existem outros, pena restritiva de direitos e a própria multa. E dentro da pena privativa de liberdade, nós não tratamos todos os culpados da mesma forma. Nós tratamos alguns com a pena privativa de liberdade em regime fechado, outros com a pena privativa de liberdade em regime semiaberto e outros em regime aberto. E eu não estou falando de progressão, eu estou falando de regime inicial de cumprimento de pena. Lembrem-se que o Código Penal refere que, em regra, até 4 anos o regime deve ser inicialmente aberto, entre 4 e 8 semiaberto, e a partir de 8 anos o regime fechado. Então observem bem. O tratamento dado ao culpado, ou o pior tratamento que eu posso dar a um culpado, é a pena privativa de liberdade em regime fechado, e eu só posso fazê-lo após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É muito importante compreender isso para pensarmos os institutos da prisão em flagrante, da prisão preventiva e da prisão temporária. Porque em todos esses casos, o sujeito é aprisionado antes de existir contra ele uma sentença penal firme, uma sentença penal condenatória transitada em julgado. E à luz exclusivamente do princípio constitucional da presunção de inocência, é impensável essa possibilidade, ou são impensáveis essas possibilidades. Em tese,
olhando estritamente para o princípio constitucional, eu só poderia aprisionar alguém, em último caso, em casos extremos e após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ora, mas a própria Constituição Federal, também no artigo 5º, um pouco depois do inciso 57, ali, no inciso 61, nos diz o seguinte: ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Vamos para a parte inicial do inciso 61. Ninguém será preso. Essa é a regra. A regra presente na Constituição Federal é da não prisão. É a liberdade como regra. Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou mediante ordem escrita de autoridade competente. Aqui a Constituição Federal, ela traz as exceções possíveis ao princípio constitucional da presunção de inocência. A mesma Constituição que diz que ninguém poderá ser tratado como culpado senão após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, abre exceção para a prisão em flagrante devido à urgência da medida e para as chamadas prisões cautelares, que no Brasil se dividem em duas espécies: prisão temporária, prevista na Lei 7.960 de 1989, e a prisão preventiva, prevista no nosso Código de Processo Penal a partir do artigo 311. Desta forma, nós só podemos pensar na prisão em flagrante e nas prisões cautelares como exceção. E é isso que eu quero que vocês tenham muito bem em mente. Prisão anterior ao trânsito em julgado de sentença penal condenatória é medida excepcional. E sendo medida excepcional, devem observar estritamente aquilo que está previsto no texto constitucional e na legislação processual penal infraconstitucional. Dito isso, pessoal, vamos prosseguir e vamos então adentrar na dinâmica da prisão em flagrante. Vamos começar pela prisão em flagrante a partir da compreensão do que nos é dado pela Constituição Federal. Como eu disse anteriormente, eu não poderia falar de prisão em flagrante a partir apenas do Código de Processo Penal. Se a Constituição Federal de 1988 não tivesse consagrado o instituto da prisão em flagrante, seria absolutamente inservível e imprestável qualquer disciplina no Código de Processo Penal. A Constituição Federal ela consagra, portanto, a prisão em flagrante, autoriza a prisão em flagrante, mas ela não diz o que é a prisão em flagrante, ela não estabelece quando existe prisão em flagrante e quem pode realizar a prisão em flagrante e por quê. Quem vai nos dizer isso é o Código de Processo Penal, mais especificamente a partir do seu artigo 301 até o artigo 310, que é a disciplina que nos interessa a partir desse momento. O artigo 301 nos diz que qualquer do povo poderá e a autoridade policial e seus agentes deverão prender quem se encontre em flagrante delito. Bom, o fato de o artigo 301 dizer que qualquer do povo poderá e que as autoridades policiais deverão prender quem se encontra em flagrante delito dá mostras da urgência da medida. Etimologicamente, flagrante significa aquilo que arde em chamas. Portanto, ele dá a ideia da visibilidade de um crime. Ele nos dá a ideia de algo que está acontecendo e que aparentemente se amolda à descrição de um tipo penal. E por se amoldar à descrição de um tipo penal, é preciso cessar imediatamente a conduta. É preciso deter aquele que está supostamente praticando um ato criminoso. Daí porque a lei autoriza que qualquer do povo o faça. Autoriza, não obriga, porque aqueles que não têm formação na área policial não poderiam ser obrigados a agir, mas podem fazê-lo se se sentirem em condições de tal, enquanto que as autoridades policiais e seus agentes têm a obrigação porque se trata da missão a qual assumiram. Bom, mas ainda o artigo 301 não diz quais são as situações em que alguém encontra-se em flagrante delito. Flagrante delito dá a ideia, como eu disse, daquilo que está ardendo em chamas,
daquilo que é visível aos olhos. Mas quando nós vamos para a redação do artigo 302 do Código de Processo Penal, vamos perceber que o nosso legislador traçou quatro situações de flagrante delito, e essas situações elas variam desde a mais clássica hipótese de flagrante, que se amolda, que se aproxima, que calha muito bem com a etimologia daquilo que arde em chamas, até situações de flagrante que se distanciam um pouco mais, que causam um pouco mais de preocupação, um pouco mais de apreensão e que exigem uma maior atenção de você, aluno, para que a gente possa, de fato, caracterizar situações da vida real, situações práticas, como sendo flagrante, e outras como não sendo flagrante. E não sendo flagrante, lembrem-se da Constituição Federal, não é possível o aprisionamento, salvo se houver uma ordem judicial fundamentada, oriunda de autoridade competente. Vamos então ao artigo 302 do Código de Processo Penal. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 1º, está cometendo a infração. Vejam bem, a ideia que o legislador nos dá aqui é de alguém que está praticando a conduta disposta no tipo penal. Vejam, eu não posso dizer a priori que o sujeito de fato está praticando um crime. Isso ficará para o processo. Isso ficará para a instrução processual probatória. Isso será matéria de prova no momento adequado. Mas aparentemente o sujeito está cometendo, praticando, realizando uma conduta descrita no tipo penal, então, portanto, há uma aparência de crime. Arde em chamas. É flagrante a prática da conduta. Como, por exemplo, o sujeito que é surpreendido numa blitz da lei seca, dirigindo o veículo automotor sob influência de álcool, a partir da aferição que é feita pelos agentes policiais e todos os órgãos auxiliares que estão ali presentes. Ora, se o sujeito está na direção de veículo automotor sob influência de álcool, ele está realizando a conduta prevista no artigo 306 do Código Brasileiro de Trânsito. Portanto, ele se insere exatamente na descrição do artigo 302, inciso 1º. Mas não só. Podemos imaginar outros dois exemplos muito corriqueiros, pelo menos. Primeiro deles, ou o segundo, no caso da nossa aula, porte ilegal de arma de fogo. O sujeito é abordado pela polícia ou por um segurança de uma casa de festas, de uma boate, etc. E com ele é encontrada uma arma de uso permitido, mas para a qual ele não tem o respectivo porte, a autorização para transitar com ela. Ora, neste caso, ele está realizando a conduta prevista no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Prisão em flagrante, pois. Terceiro exemplo, tráfico de drogas. Transportar droga. Ora, o sujeito que é abordado pela polícia dentro de um ônibus ou numa blitz no interior do seu veículo e com ele é encontrada uma determinada quantidade e qualidade de droga ilícita, está realizando a conduta prevista no artigo 33 da Lei de Drogas. Portanto, encontra-se em flagrante delito. Vejam que essas três situações narradas por mim, artigo 306 do Código de Trânsito, artigo 33 da Lei de Drogas, artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, se adequam com muita tranquilidade e dão muito pouca margem para divergência quanto à existência ou não de flagrante delito. Perceba que o artigo 302, inciso 1º, é a hipótese clássica daquilo que aparentemente, aquilo que salta aos olhos como uma conduta criminosa. Mas como eu disse anteriormente, isso não significa de forma alguma que o sujeito de fato vá ser condenado pela prática de um crime. Nós podemos imaginar no caso do tráfico de drogas, que o sujeito estava com droga no interior de uma mochila, mas não foi ele quem a colocou, ele não tinha conhecimento, recebeu essa mochila, por parte de alguém, ou como nós já vimos acontecer, noticiado recentemente, o caso de uma senhora que
embarcou sua mala junto a uma empresa aérea, não é? E no destino, ao pegar a mala e passar pelo raio-x, na mala foi encontrada droga. E depois restou provada que aquela droga foi ali inserida por um funcionário da empresa aérea. Então, em que pese aquela situação aparentemente se amoldar ao crime de tráfico de drogas e sujeitar a pessoa à prisão em flagrante, isso não significa que ela possa vir ou necessariamente virá a ser condenada. Não estamos falando aqui de culpa ainda, não estamos aqui falando ainda de condenação, estamos falando da existência ou não de uma situação que autoriza flagrante, e nesses casos dados por nós, são situações clássicas de flagrante. Bom, o inciso 2º distancia-se um pouco mais da ideia do inciso 1º, porque diz que considera-se em flagrante delito quem acaba de cometê-la. Acaba de cometer o quê? A infração penal. Acaba de praticar o crime. Aquele sujeito que aqui ele já realizou a conduta. Veja que, enquanto no inciso 1º o sujeito está praticando a conduta, ele está realizando o tipo penal, e a intervenção daquele sujeito que age sobre o cidadão para fazer cessar a conduta pode levar mesmo à não consumação do crime. Aqui o sujeito já realizou a conduta. Quando eu falo do artigo 302, inciso 2º, eu falo de uma situação em que o sujeito já realizou todos os elementos objetivos exigidos pelo tipo penal. Não significa necessariamente que a conduta será consumada, mas significa que ele realizou toda a conduta, né, realizou toda a conduta prevista no tipo penal. Exemplo clássico, não é? Furto. Imaginemos a situação daquele que é surpreendido na saída de uma loja, de um shopping center, pelos seguranças após o acionamento do alarme. E uma vez revistado sua mochila, sua bolsa, não é? Seu corpo, com ele é encontrado uma certa quantidade de roupas, não é? Aparentemente o sujeito praticou uma conduta típica, sim, subtrair coisa alheia móvel. Lembrem-se que doutrinariamente prevalece o entendimento de que não é necessária a inversão completa da posse, ou não é necessária a posse mansa e pacífica do bem para caracterizar a subtração de coisa alheia móvel. Então, nesses casos em que o sujeito é surpreendido na saída de uma loja após o acionamento do alarme, ou por conta da monitoração realizada pelos seguranças no sistema de câmeras, nós temos aqui um flagrante pela conduta descrita no artigo 155 do Código Penal brasileiro. O sujeito acaba de cometer a infração. Mas se você quiser realizar isso mentalmente, você imagina que no inciso 2º o sujeito ainda está na cena do crime. Muito provavelmente ele ainda está no local, ele é surpreendido no local da prática ou suposta prática do crime, mas já realizou toda a conduta descrita no tipo penal. Ainda aqui no inciso 2 do artigo 302, nós temos pouca margem para debate, pouca margem para discussões sobre a existência ou não de uma situação de flagrante delito. Quando nós nos aproximamos do inciso 3º e do inciso 4º, principalmente, né, já nos distanciamos da ideia clássica de flagrante delito. E aqui nós temos uma margem maior para problemas, para discussões, para discutir, no caso concreto, se há ou não flagrante, se a polícia agiu bem ou não quando dá prisão em flagrante. O inciso 3º nos diz o seguinte: é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. Aqui nós temos 3 elementos importantes. Perseguição. O sujeito é perseguido. Mas não basta ser perseguido, essa perseguição deve iniciar-se logo após. Logo após o quê? Logo após a suposta prática de um crime. O artigo 302, inciso 3º, não nos ajuda a compreender em toda extensão o que significa os elementos descritos por ele. Ora, o que significa perseguir? Não é? Perseguir parece nos dar a ideia de ir no encalço de alguém. Ir no encalço de alguém, logo após. Mas o que significa logo após? Qual é o espaço de tempo
compreendido na expressão logo após e que autoriza a falarmos em perseguição. Veja, o artigo 302, como eu disse, inciso 3º, ele não define, mas o Código de Processo Penal, especialmente no artigo 290, nos ajuda bem a compreender. Artigo 290, parágrafo 1º, porque ele nos diz que entende-se que há perseguição quando o sujeito, tendo avistado aquele que supostamente praticou um crime, vai no seu encalço. Então a ideia de perseguição é a ideia de ir atrás de alguém que não necessariamente nós sabemos o nome, sabemos a origem, mas sabemos quem é. Sabemos que é alguém ligado à prática daquele fato. E veja, isso nos ajuda também a compreender o que significa a expressão logo após. Ora, se para perseguir o sujeito avistou aquele que supostamente praticou um crime, eu só posso dizer que logo após é um espaço de tempo muito curto, muito pequeno, que permite o contato visual. Ou não necessariamente o contato visual, mas um espaço de tempo tão próximo da prática do fato que permite, tendo o agente conhecimento de que o sujeito passou por aqui ou por ali, foi nesta ou naquela direção, segue no seu encalço. Então a ideia de perseguir está muito próximo da ideia de logo após. São locuções que devem ser compreendidas no seu conjunto. Eu só posso imaginar que houve perseguição se o espaço de tempo entre a prática do fato e a busca do sujeito for extremamente curta. Não podemos definir quanto tempo, mas extremamente curta. Questão, portanto, de minutos. Encerramos aqui, pessoal, no inciso 3º do artigo 302 e na próxima aula daremos continuidade neste ponto até concluirmos a prisão em flagrante.